duas coisas curiosas, né? Jesus perdoava pecado e outra coisa que ele curava, curou muito também, e se não a maioria, grande parte das suas curas, deu-se também junto com o perdão e deu-se também no dia de sábado. E a maneira como João Batista apresentou Jesus foi assim, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que significa, que podemos pensar, agora a gente vê o filme todo, né? Jesus perdoando o pecado. Por exemplo, né? Aquela passagem que ele traz perante ele, aquela mulher adúltera, né? Para ser apedrejada, e, e ele não te condena, né? Não te condena. E perdoa os pecados dela, da samaritana e tudo mais, né? E então podemos imaginar que entre os pecados que essas mulheres talvez tivessem, estivesse aí também o pecado do aborto, né? Muito, muito provavelmente, porque não se conhecia contraceptivos na época, né? Não se tinha limite, esse limite, né? Então, muitos pecados, né? E quando nos perdoa, encontra alguém e perdoa o pecado, a imagem que eu tenho assim, não é que o pecado seja uma coisa etérea, uma coisa hipotética, uma coisa teórica, uma coisa que não existe, é só imaginação e tal, né? Não, o pecado é algo concreto, né? É algo concreto. Nós podemos imaginar o seguinte: se uma pessoa que nós gostamos muito, né? Não é uma pessoa que a gente é indiferente, uma pessoa que nos é muito preciosa, e ela vem e nos agride psicologicamente, nos agride ofendendo, de alguma forma, faz um ato, não estou nem dizendo uma agressão física, né? Mas a gente fica aborrecido, fica chateado. Né? Ninguém viu, ninguém filmou, ninguém fotografou, mas você não dá para dizer que isso não existe, que ele é teórico, né? Ele de fato existe. Ele é real, essa ofensa e essa decepção, essa frustração, essa tristeza, de fato existe. Então, o pecado é assim, ele não está voando aleatoriamente por aí. Ele é real, ele existe, e ele existe sempre ligado à pessoa. Então, a pessoa que peca tem o pecado em si, né? E quando Jesus perdoa o pecado, não é que ele chegou ali, perdoou, um passe de mágica, uma varinha de condão, e puf, desapareceu o pecado. Não. Quando Jesus perdoa, é porque ele tomou para ele aquele pecado. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz, né? Então, imagina a figura que o Prado Flores coloca do divino lixeiro, né? O lixeiro recolhe o lixo, mas ele não deixa o lixo em qualquer lugar. Ele tem que levar lá para o lixão, né? Então, Jesus, quando ele pega, toma para si o pecado, ele não vai deixar o pecado, não vai desaparecer o pecado e nem vai deixar num canto qualquer. Ele recolheu todos os pecados como lixeiro e levou lá para o lixão, né? E quando ele estava envolvido com esses pecados, todos, o meu, o seu, de cada um de nós, daqueles que vão nascer ainda, daqueles que viveram antes dele e tal, quando ele pegou todos esses pecados, não tem como não se sujar, né? Pecado é sujeira. Então, quem vai mexer com lixo se suja. Então, é como que se Jesus se identificou com esse pecado.
E ele levou embora esse pecado, desceu às profundezas e levou o pecado lá. Mas assim como o lixeiro leva o lixo para o lixão, e ele não fica no lixo, ele volta de lá sem o lixo, assim também Jesus. Ele foi lá, levou aquele lixo e voltou de lá sem ele, ficou lá. Agora, pensando um pouco assim com a gente, né? Imagine, todos nós aqui somos bem adultos, casados, filhos, tal. Imagine que um dia você encontrasse esse seu filho criança, né? Na rua, todo sujo, maltrapilho, levando um fardo enorme nas costas, né? Você, como pai, como mãe, qual seria a reação encontrando seu filho numa situação dessa, né? Ia fazer uma entrevista com ele, tudo mais e tal, ou já ia prontamente tentar aliviar, né? Eu lembro quando tinha os meus pequenos, e das muitas vezes que tinha lá alguma dor, um mal-estar e tal, ficava chorando, e não tinha como você saber o que estava se passando, né? Então, muitas vezes eu pensava assim, mas se essa dor que está sentindo fosse em mim, eu sabia o que fazer, né? Então, parece que eu preferia que a dor fosse em mim e não nele, né? Então, é assim, né? Jesus, ele nos encontra numa situação como essa. E ele, ao ver um dos seus filhos maltrapilho, deprimido, angustiado, maltratado, ele não vai ficar indiferente. Se a gente não ficaria indiferente, muito menos Deus fica indiferente. Ele quer tomar, ele enviar aquilo ali, né? E é assim que ele vai agir. E aí, eu acho que esse é o sentimento, né? É quando Jesus faz isso, é que Deus é glorificado. Então, diz que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não passam que não precisam, né, de arrependimento. Porque quando há o arrependimento, é exatamente essa oportunidade, esse espaço que te dá para que Deus mostre o seu amor, mostre a sua glória, tirando de nós. Essa é a forma digamos assim, mais precisa, mais correta de Deus mostrar para nós e Deus ser glorificado. Ele é glorificado quando ele é perdoado, né? Quando ele perdoa, aliás, quando nós somos perdoados. E isso é uma coisa difícil de entender, essa é uma coisa que o diabo não consegue entender, né? Quando ele sugere para Deus sobre Jó, mas não é à toa que Jó teme você, né? Você cercou de bens e de coisas boas, regalou a vida dele e tal, mas tira as coisas dele. Verá se não vai virar as costas, vai blasfemar. Ou depois, toca na saúde dele, vê se ele não vai blasfemar. O que Satanás falou ali, parece que ele falou de observar a maioria das pessoas, né? Quando tudo está bem, estou bem. Quando a coisa aperta, cai fora. Então, parece que Satanás apostou que Jó era mais um desses, né? Mas Deus, ele tem prazer em perdoar. E é interessante que nós nem sempre somos assim, né? Nós somos reticentes em perdoar, como se o perdão fosse uma coisa nossa. Mas Deus está sempre pronto para perdoar. Mas se eu perdoar ele com facilidade, ele vai tornar a fazer outra vez. Não é assim que Deus pensa. Deus vai perdoar. Se pensasse assim, nós teríamos perdido. E quantas vezes nós reprisamos nossos próprios pecados? E tantas vezes fomos perdoados também, né? Mas o pecado tornou-se assim uma coisa que parece que na compreensão do homem ele foi
desassociado da pessoa. Então, não importa o tamanho do bem que Jesus fizesse, mas se ele fizesse no sábado, era criticado, porque não guardou o sábado. Até tem aquela passagem famosa, né? Se cair um animal no buraco, vocês vão tirar o animal e vão deixar lá porque é sábado. Né? E quando ele liberta alguém por ser um sábado, as pessoas, obviamente, que tirariam o animal, não aceitam que alguém seja abençoado e salvo no dia de sábado. Por quê? Profanar o sábado virou uma coisa isolada, desconectada de tudo, sem conexão com a vida, sem conexão com a pessoa. Então, Jesus, eles olhavam que Jesus profanava o sábado, mas não olhava o benefício que eles faziam. E entrando nesse caminho, para nós isso parece ser um absurdo, né? Nós já fomos acostumados a ouvir tantas lições a respeito disso, que é um absurdo que os judeus, que os fariseus pensassem dessa forma. Né? Mas, durante a Segunda Guerra, trazendo um pouco mais próximo para nós aqui, muitos cristãos esconderam judeus dos nazistas. E quando os nazistas faziam patrulha em busca dos judeus foragidos, escondidos e tal, eles chegavam na casa e perguntavam, tem judeu aí? E aí, qual que era o papel do cristão, então? Se eu falar que tem, eles vão pegar lá atrás do judeu. Eu livro a minha pele, mas vão pegar o judeu. Se eu falar que não tem judeu, e eles acreditarem, ok. Mas se eu falar que não tem judeu, e eles pegarem o judeu, eu estou mais perdido ainda. Então, ele estava se arriscando naquilo que chamaria de uma mentira. E muita gente acha que deveria dizer que tem judeu, sim. Tem judeu aí? Tem, sim. Né? Por quê? Porque mentir é pecado, é uma abominação. Mas só que essa maneira de entender é uma maneira que ela é abstraída, ela é destituída de pessoas. É apenas a questão de causar um estrago para Deus, né? Ou um estrago para si mesmo, porque se eu mentir, eu vou para o inferno. Né? Então, eu vou falar a verdade, judeu que se dane aí, né? Fiz minha parte. Ainda assim, quando a gente vê esses filmes, esses casos, que são muitos, não são poucos, não, até mais próximo, mas está lá em 1945. Né? Daí para trás. Mas podemos pensar em um outro caso bem no futuro. Lá no futuro, diz que quem não tiver a marca na mão direita ou na testa não vai poder comprar e vender coisas. Então, de maneira objetiva, os cristãos estão se preparando para não deixar colocar o chip na mão nem na testa, na mão direita e na testa. Mas vamos colocar aqui um caso hipotético, mas que não é tão hipotético assim. Nós fazemos parte de uma comunidade de cristãos que, portanto, sem a marca, sem o chip no braço, na mão, sem o chip na testa, e não podemos comprar. E aí, se alguém, a situação fica periclitante, criança chorando de fome, sem ter o que comer, né? Mãe sem conseguir amamentar filhos, tal, e alguém se oferece, então, e vai lá na agência do governo, bota o chip, passa no mercado, faz uma bela compra e chega lá na comunidade com a compra para repartir para todo mundo. Será que esse cristão deixou colocar o chip, foi lá, fez a compra, repartiu ali na comunidade a compra e repetiu isso mais vezes?
e isso garantiu que as pessoas comessem, sobrevivessem e tal, essa pessoa é condenada por ter esse chip na mão ou na testa? Quem será que tem a marca do anticristo? Quem coloca um chip no braço, na mão ou na testa, ou aquele que pensa igualzinho, do mesmo jeito, com os mesmos princípios que o anticristo? Aquele que faz as obras do anticristo. Quem é que está mais, digamos, chipado? Quem tem o chip na mão ou na testa, ou quem tem na mente ou no coração os princípios do anticristo? Mas essa é uma hipótese que está lá na frente. Provavelmente muitos de nós aqui não irão passar por esse momento, graças a Deus. Mas estamos vivendo outros motivos também, outras situações, que nos levam a gente refletir. Eu acho que todos vocês acompanharam o que está aconteceu nesse sábado lá em Israel. Não? O Hamas bombardeou lá de surpresa, com muitos drones e foguetes, ataque por terra, por ar, tudo mais, e surpreendeu lá os judeus. E imediatamente iniciou-se uma campanha, muito delas sempre lembrando o Salmo que diz que devemos orar pela paz em Jerusalém. Agora, contudo, muita gente acha que, eu já deparei muito com isso, que é orar a favor dos judeus contra os palestinos. É uma coisa simples assim. Os palestinos são inimigos, os judeus são amigos, e vamos que vamos, né? Quando a coisa lá é bem mais complexa, né? Lá no Hamas não quer dizer que represente todos os palestinos. E mesmo aqueles palestinos que recebem a retaliação de Israel, a defesa de Israel, o sangue dele lá, né, não vale menos para Deus do que o sangue daquele outro que é judeu. Deus ama o palestino como amou a samaritana, como amou a sírio-fenícia, como amou o chefe da legião romana lá, o centurião. Né? Jesus não foi, né, deixou de lado esse pessoal, atendeu-os também. Então, orar pela paz de Jerusalém é orar para que haja paz em Jerusalém. Uma paz que beneficia os judeus e beneficia também os palestinos, porque não é só os judeus que sofrem com a guerra, os palestinos também estão sofrendo. As crianças lá também estão sofrendo dos dois lados. Né? Uma coisa mais perto. E mais perto nosso ainda está, por exemplo, nesses dias, o aborto. É uma discussão sobre o aborto assim, que eu fico pensando, porque a discussão sobre aborto, para quem não está no Brasil, né, o STF pautou a questão o STF, pautou com a Rosa Weber, que era presidente e saiu aposentada, pautou a legalização do aborto, até 90 dias. E todo mundo caiu em cima, né? Lógico, eu também sou contra o aborto. Mas o aborto, ele não se resume a encontrar aquela grávida que fez intencionalmente o aborto. E com seu auxiliar, com o aborteiro, a aborteira lá de plantão. Lógico, essa é uma forma de aborto. Essa é uma forma individual de aborto. Mas existem outras formas de aborto que são coletivas, que não é praticada por uma mãe e pelo seu auxiliar. Então, acho que voltando um pouquinho, alguns meses atrás, nós acompanhamos
ainda está presente a situação dos Yanomamis, né? Morreram lá 500 crianças. Essas crianças que morreram eram crianças que tinham nascidas, né? Mas quantas não foram abortadas sem ter nascidas? Por causa do envenenamento das águas, dos peixes, da subnutrição, da fome, etc. É a aldeia dos Yanomamis, mas a nossa realidade hoje tem muitos abortos acontecendo que a sociedade cinicamente chama de natural, espontâneo, mas que tem causa. Saneamento básico, saúde, educação. Quando se há um ato de corrupção que subtrai verbas que seriam dadas para compra de remédio, para melhorar o sistema de saúde, escolar, informação, tudo mais tal, a pessoa que mete a mão no dinheiro, ela não está fazendo um aborto individual, ela está praticando um aborto em massa. E a gente fecha os olhos para isso e fala que esses abortos são naturais, eles são espontâneos, mas tem causa. Mas essas causas não são investigadas. Agora, aqui no Brasil, a gente viu uma situação de uma menina que foi violentada no Espírito Santo, lá no estado do Espírito Santo, lá não recusaram a fazer o procedimento de aborto. Ela foi em Pernambuco e cristãos foram lá e reclamaram e protestaram contra a menina. E a situação dela, ela tinha sido vítima de uma violência de um tio dela, né? Mas se os cristãos tivessem chegado antes, evangelizado ela, evangelizado o tio dela, a situação teria sido evitada. Agora, a gente lava as mãos disso, dessa ação, e vai lá e faz pressão, vai chamar a menina lá de 17 anos de assassina, o médico de assassino, tudo mais, né? Mas é um aborto individualizado. E quantos que não ocorrem? Essa semana teve uma mãe lá no Rio de Janeiro que foi assassinada, né? Como sempre, bala perdida, 9 meses de gestação. Quantas mães estão morrendo, quantas crianças estão morrendo lá no Rio de Janeiro, que esses abortos não são denunciados. Então, ser a favor do aborto só aquele que se identifica a mãe, que vai lá e causa o aborto, é muito pouco para dizer que é contra o aborto. Quem é contra o aborto tem que investigar a causa, tem que ir um pouco mais fundo. Não estou inocentando, indultando a mãe que fez isso, o aborteiro, a aborteira que faz esse tipo de aborto. Mas eu estou dizendo que é uma coisa cínica você não olhar a coisa de maneira mais ampla. Bom, eu estou dizendo tudo isso o seguinte, né? Voltando lá no início e concluindo já, né? O pecado, ele tem endereço, ele tem residência, ele reside no pecador. Ele não é uma coisa etérea, né? Então, quando se diz que o aborto foi espontâneo, que ele foi natural, isso é uma coisa que é uma névoa que você esconde. Mas quem foi o responsável por esse aborto em massa, né, tem um pecado habitando nele lá. Né? Não é só a pessoa que usou de má fé e ficou com aquela grana na mão. Não é só ficar com a grana. É as consequências de tudo isso. E concluindo essa rede de consequências aí, eu acho que o público que está aqui nessa reunião deve lembrar do Orkut. Alguns até talvez tenham participado da comunidade do Orkut. E o Orkut foi uma febre aqui no Brasil, né? Foi assim, talvez a gênese da rede social nas comunidades e tal, porque ele tinha uma tese seguinte: entre você e qualquer pessoa no mundo,
existe no máximo 7 intermediários. Então, digamos, entre qualquer um de nós aqui, e o Papa, e o Biden, e o Lula, seja quem for, se você fizer uma corrente de 7 pessoas que conhecem, vai chegar nessa pessoa aí. Isso é fato, você pode experimentar. Eu já fiz essas contas aí, não chega a 7 para chegar em algumas pessoas. É muito fácil. Então, quando nós faltamos para o testemunho nosso, ninguém está vendo, essa pessoa não tem importância. Uma negligência do testemunho nosso, ele vai ter consequências muito maiores. Ele vai abranger muita gente. Porque a gente não sabe a repercussão disso. Né? No Em Cristo, recebeu um padre, aqui do interior de São Paulo, que ele começou uma reunião na paróquia lá, reuniu 200 pessoas, virou 800, virou 2.000, ficou perigoso reunir na igreja, foi reunir no espaço lá no shopping, no centro de eventos lá, 2.000 pessoas, virou 6.000, virou 8.000, o dono reclamou que não podia deixar fazer mais lá, porque 8.000 é muito perigoso, ele fazia 2 reuniões com 8.000 pessoas, aí chegaram a 3 reuniões com 8.000 pessoas, não, desculpa, 3 reuniões com 6.000 pessoas. Aí ficou muito perigoso lá no centro de eventos, eles foram fazer no estádio municipal, estádio de futebol, e fizeram ingressos, cupom, tudo mais tal, e a primeira reunião para 20.000 pessoas esgotou em 3 dias. Aí fizeram reunião de manhã e à tarde, 20.000 lotados, para dar. Mas ele percebeu o seguinte, a essa altura, que as pessoas não tinham compromisso. Enchia o estádio, esvaziava o estádio, enchia o estádio, esvaziava o estádio. Então, na contramão de tudo que se vê hoje, ele teve a audácia de não continuar com isso. E hoje ele tem um grupo só de 800 pessoas. Então, ele abriu mão de 40.000 para ficar com 800. Mas ele falava assim, né? São 800 pessoas comprometidas. Porque a pessoa que fazia parte dos 40.000, se tinha uma dor de barriga, ia lá, recebia oração, faltava um emprego, ia lá, recebia oração e tal, e depois nem... não tinha nenhum efeito. Agora, essas 800 pessoas são pessoas que são influentes no seu meio, que influenciam outras, essas influenciadas influenciam outras, tal, porque são pessoas comprometidas. Então, vai longe, né? Então, o nosso testemunho não é uma coisa desprezível para o bem e para o mal também. Né? Então, assim como o pecado, ele não tem uma flutuação, não é algo solto por aí, também o nosso testemunho ele tem endereço, tem impacto na sociedade. Né? Na sociedade. Então, quando falamos de perdoar, é uma coisa muito mais do que simplesmente isso. Né? Quando nós perdoamos, nós estamos sendo ministro disso que Deus quer fazer com alguém. Né? Ele quer tirar aquele pecado, quer tirar aquele fardo. E todo perdão concedido, todo fardo aliviado, tem um endereço só. Né? Sai da pessoa e vai para Jesus. Todo mundo que vai ser salvo, eu acho que muitas pessoas que nem conhecem Jesus, no sentido de conhecer a biografia dele, que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, Cafarnaum, morreu em Jerusalém e tal, mesmo que não conheça a biografia, vai ser salvo. Mas vai ser salvo por causa de Jesus. Ninguém mais levou o pecado dessa pessoa, a não ser o próprio Jesus. Né? Então, era
isso daí, né? A gente pensar que Jesus apenas não falou perdoa os pecados, mas ele pegou para si todos os nossos pecados. Né? E o pecado não é apenas uma ofensa, uma afronta a Deus. Né? O pecado tem relação com tudo isso. Né? Se podemos guardar o sábado e ir para o inferno. Podemos não ter a marca da besta na mão e ir para o inferno. Podemos não mentir que nossa casa tinha judeus e ir para o inferno mesmo assim. Né? Então, nossa, é uma reflexão, tá? Era isso.